Bem, moçada, vamos estudar agora alguns instrumentos de medidas elétricas. Dois deles são fundamentais para todo o nosso trabalho. Um chama-se amperímetro. O que é o amperímetro? Cujo símbolo que nós vamos usar para os circuitos é esse símbolo aqui. Veja, uma bolinha com um A dentro de amperímetro e essa setinha é para dizer que é o medidor, tá? Aqui são os dois cabinhos que nós vamos ligar no circuito, ok? Muito bem. O que é o amperímetro na verdade? O amperímetro é um medidor de corrente elétrica. É um instrumento usado exclusivamente para medir corrente elétrica. É este aparelho aqui, ó. Esse aparelho, na verdade, é um aparelho chamado de multímetro, porque ele serve para várias funções. Quando nós colocamos aqui, ele vai ser usado para medir corrente elétrica. Ele passa a ser um amperímetro. Veja que ele tem aqui os dois cabinhos que nós vamos ligar no circuito para poder medir o valor da corrente elétrica. Esses dois fios são indicados por esses dois traços, perfeito? E o nosso medidor é indicado aqui. Maravilha? Muito bem. Como que ele funciona na verdade? O que acontece na verdade em relação ao funcionamento do medidor? Primeiro, gente, ele vai medir exclusivamente a corrente elétrica que passa pelo seu interior. Passa pelo interior do equipamento. Nesse caso, veja, eu tenho aqui um circuito simples, formado por uma lâmpada, um gerador e um fio que nós consideramos como ideal. Ok? Então, para eu poder medir o valor da corrente que passa aqui, eu tenho que inserir esse aparelho. Agora, vamos lembrar do seguinte: qual é o sentido da corrente elétrica? Vamos olhar o convencional, que é aquele que cai no vestibular, aquele que nós usamos sempre. O convencional, ele sai do polo positivo, perfeito? Então, seria esse sentido aqui. Veja, a corrente elétrica, ela vai fazer exatamente esse sentido. Nós representamos pela letra I, perfeito? Vem aqui, passa por aqui, olha só. Esse é o sentido convencional do movimento das cargas elétricas. Convencional. Vem por aqui, passa por aqui, olha só, perfeito? Aqui. Passa por dentro da lâmpada, aonde a lâmpada vai, obviamente, acender. Aqui a lâmpada acendendo. E essa corrente elétrica, ela continua normalmente, tá? As cargas elétricas simplesmente passam pela lâmpada, energia que elas ganharam do gerador será na lâmpada transformada em luz, perfeito? E continuam aqui a sua trajetória normalmente. Olha só, eis aqui a trajetória seguida pelas cargas elétricas. Isto aqui, eu repito, é o sentido convencional. Nós já aprendemos que, na realidade, quem anda são elétrons livres e o movimento dos elétrons é exatamente o contrário do sentido convencional que nós usamos, já exploramos bastante esse assunto, discutimos bastante em sala de aula, ok? Bem, eu quero medir essa intensidade da corrente, a intensidade com que as cargas estão se movimentando. O que eu tenho que fazer? Colocar um amperímetro para medir. Mas como é que eu faço para colocar esse amperímetro? Obrigatoriamente, eu tenho que abrir o meu circuito em algum lugar, tá? E inserir esse aparelho no circuito. Então, por exemplo, eu posso perfeitamente abrir aqui, veja, nesse momento que eu abro, vai parar de passar corrente, a lâmpada vai apagar, no entanto, eu venho e vou colocar aqui o meu aparelho. Olha, eu inserindo aqui o meu amperímetro. Veja bem, está aqui, olha só. Perfeito? A partir do momento que eu coloco o amperímetro, volta a passar a corrente normalmente, a lâmpada volta a acender e tudo bonitinho. E ele vai marcar o valor dessa corrente elétrica. Eu consigo ler ali o valor da corrente. Vocês observem, gente, que essa corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, 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 aqui e aqui. Isso quer dizer que em qualquer lugar que eu vá inserir o meu aparelho, ele vai medir exatamente a mesma coisa. Ele vai estar medindo o valor da corrente elétrica que está passando no circuito. Perfeito? Então, isto aí é o amperímetro, um dos aparelhos muito importantes que nós precisamos entender para poder trabalhar com os nossos circuitos, ok?
Agora nós vamos ver outro aparelho. Maravilha? Então vamos lá. Bem, agora nós vamos falar sobre o outro instrumento, que é o voltímetro. O próprio nome está dizendo, voltímetro. O que ele mede? Voltagem. O que é volts? É a unidade de tensão elétrica. Perfeito? O símbolo dele para usar em circuitos é igualzinho do amperímetro, só que aqui colocamos V ao invés de A. Tá? E aqui são os dois cabinhos que nós vamos ligar. Perfeito? Esse aparelho também pode ser esse aqui, normal, tá? Sem problema nenhum. A diferença está aqui na escala. Quando eu ponho para cá, eu estou tornando um voltímetro. E esse aqui são os dois cabinhos que representam esses dois cabos aqui. Perfeito? Muito bem. Qual é a ideia, basicamente, disso tudo? Qual é a ideia do funcionamento do voltímetro? O voltímetro, ele mede a tensão. Tensão de quem? De quem estiver em paralelo com ele. Lembrem-se, gente, da teoria, que quando eu tenho equipamentos ligados em paralelo, sejam eles quais forem, a tensão é exatamente a mesma. Em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Ora, então eu ligo o meu voltímetro em paralelo para que ele possa medir a tensão de quem está ligado nele. Perfeito? Então veja bem, vamos voltar àquele circuitinho nosso, quando nós estávamos falando do amperímetro, né? Veja aquele circuito onde eu tenho aqui o meu gerador, que está mandando uma tensão, ou seja, as cargas estão ganhando aqui uma quantidade de energia, né, que é a tensão elétrica, e quando elas se movimentam ao passar pela lâmpada, essa energia é transformada em luz. Perfeito? Muito bem. O que o voltímetro vai medir? A tensão nos equipamentos. Então, por exemplo, para eu poder ligar o voltímetro para medir a tensão, digamos, na lâmpada, tá? Eu não preciso abrir o meu circuito como eu fiz com o amperímetro. Ao contrário, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, tá? O amperímetro não, o amperímetro tem que ser ligado em série, para que a mesma corrente que passa no equipamento passasse por ele. Agora não, ele tem que ser ligado em paralelo. Então a gente vem e liga dessa maneira aqui. Por exemplo, eu quero medir a tensão na lâmpada. O que eu faço? Eu pego aqui e ligo em paralelo com a lâmpada, não importa se para cima ou para baixo, não importa, eu ligo o meu voltímetro. Veja bem, aqui está ligado o meu voltímetro. Pronto. Esse voltímetro, como ele está em paralelo com a nossa lâmpada, vamos deixar esse paralelo um pouquinho mais bonitinho, né? Deixa eu colocar aqui o meu voltímetro de uma maneira um pouquinho melhor aqui, para ficar mais, né? Então vamos deixar ele aqui, bem aqui no meio, ok? Aqui está o nosso voltímetro. Tudo bem? Está ali o nosso voltímetro. Então, esse voltímetro aqui, ele vai medir o valor da tensão na lâmpada. Por quê? Porque é a lâmpada que está em paralelo com ele. Se eu quisesse medir a tensão aqui no meu gerador, tá? Eu teria que ligá-lo em paralelo com o gerador. E o interessante é que eu lembro que nós aprendemos que quando a corrente elétrica vem aqui e encontra um paralelo, ela se divide em duas partes, passando mais corrente pelo caminho que tiver menor resistência. Perfeito? Muito bem. Baseado nisso, esse aparelho, ele não pode ser percorrido por corrente para não atrapalhar o circuito. O circuito tem que ser normalmente esse aqui. Então ele não pode ser percorrido por corrente. O que se faz? Ele é construído de maneira que ele possua uma resistência interna infinitamente alta. Mas tão grande que não permite a passagem de corrente. Tá? Então a corrente, quando chegar aqui, ela vai encontrar um caminho com uma resistência infinitamente alta e um caminho com uma resistência muito baixa, ou seja, uma resistência normal. Tá? Então vão passar por aqui, porque aqui é infinitamente alta, não deixa passar a corrente elétrica. Perfeito, gente? Tá? Então agora, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos olhar uma simulaçãozinha, uma pequena simulação para poder entender na prática como que isso acontece. Ok? Então, ok. Observe que eu tenho aqui um simuladorzinho, tá? Que ele representa para nós aqui um circuito. Observe que aqui eu tenho a lâmpada e aqui eu tenho os nossos fios de ligação, tá?
Muito bem. Aqui eu tenho um gerador elétrico, perfeito? E aqui é um voltímetro, que pode medir tensão elétrica, e aqui é um amperímetro para medir o valor da corrente que passa por ali. Perfeito? Então, vamos ver, gente, como nós já aprendemos anteriormente, observe que eu vou fechar essa chave, observe aqui, e veja o movimento das cargas elétricas. Veja, aqui é o polo positivo do meu gerador, e aqui é o polo negativo, né? Nós mostramos que a corrente elétrica ela vai do positivo para o negativo, porque ele trabalha com o sentido convencional. Aqui nós estamos mostrando o real, que é o movimento dos elétrons livres. Eles saem do negativo e vão para o positivo. Isso não atrapalha nada o funcionamento dos equipamentos. Perfeito? Então vamos observar o seguinte. Primeiro, veja bem, eu quero medir qual é o valor dessa corrente. O que eu tenho que fazer? Abrir o meu circuito em algum lugar e inserir o meu amperímetro. Por quê? Para que ele possa medir a corrente que passa dentro dele. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, olha só, cortei, e vou diminuir esse fio um pouquinho, e vou inserir o meu instrumento aqui, ó. Olha só, tá aqui, tá? Isso aqui é o meu amperímetro. Ele não está colocado direitinho, pronto, tá aqui o meu amperímetro. Ele está marcando agora, observe que ele está marcando o valor da corrente. Veja, a hora que eu desligo a chave, para a corrente, ele marca 0. A partir do momento que eu ligo a chave, passa a ter corrente normalmente. A corrente passando dentro dele, ele está medindo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas é uma corrente de 5 amperes. Tá? Ou seja, estão passando por aqui 5 coulombs a cada segundo. Agora, eu quero medir o valor da tensão. Por exemplo, eu quero medir o valor da tensão no gerador. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu voltímetro em paralelo com o gerador, tomando cuidado de ligar o polo positivo com positivo, o negativo com negativo. O positivo do meu gerador é sempre o vermelho, do meu voltímetro é sempre o vermelho, e o negativo é sempre o preto, ligando no positivo e negativo do gerador. Veja ele marcando o valor da tensão do gerador. Ou seja, esse gerador ele tem uma tensão de 50 volts. Ou seja, ele fornece 50 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica. Essa energia que as cargas estão ganhando, considerando que um fio, o caminho é totalmente ideal, as cargas não perdem nada pelo caminho, então logicamente elas vão perder tudo na lâmpada. Perder é um modo de dizer, né? Vão transformar essa energia que elas estão ganhando aqui, vão transformar em luz, né? Então, vejamos, vamos medir qual é a tensão aqui. Observe, vou colocar aqui e aqui, olha só, veja, o meu voltímetro passa, volta a marcar novamente, eu tenho ali 50 volts, que é exatamente a tensão que o gerador está fornecendo. Perfeito? Então, aqui, observe o funcionamento dos dois. Veja que o voltímetro eu estou ligando em paralelo, enquanto o amperímetro eu estou ligando em série. Um outro detalhe muito importante, deixa eu tirar meu amperímetro daqui, desconectar meu amperímetro. Um detalhe importante seria o seguinte, alguém poderia me perguntar ou estar com a seguinte dúvida. Ô Peixe, tá legal, o voltímetro só pode ser ligado em paralelo para poder medir a mesma tensão de quem está em paralelo com ele. E como a resistência dele é infinita, por ele não passa corrente, então ele não deixa passar corrente. É isso? É isso. Tá legal. Mas e se eu ligar o meu voltímetro em série? Vai, chega na prova, lá você coloca o voltímetro em série. E daí? Bom, e daí? Vamos fazer o seguinte. Vamos desconectar aqui. Olha só. E vamos ligar o nosso voltímetro aqui. Vamos ligar o nosso voltímetro em série. Olha só. Eu vou ligar aqui. Observe que aqui está o polo negativo. Então aqui eu vou ligar o negativo. Negativo dele. Está aqui. E aqui é o polo positivo do gerador, que está ligado nessa parte aqui. Então, o positivo dele vai ser ligado aqui, ó. Tá? Aqui eu vou deixar ele aqui embaixo, para vocês poderem ver direitinho o valor da tensão que ele vai marcar. E vou ligar a chave. Veja o que acontece na hora que eu ligo a chave. Nada. Não passa corrente. Não passa corrente por quê? Porque a resistência interna dele é infinitamente alta. Ele é construído com uma resistência interna muito alta comparada com as outras, de tal maneira que ele não deixa passar corrente. Então eu posso dizer, inclusive, que pelo voltímetro não passa corrente.
pelo amperímetro passa toda a corrente como se fosse um fio normalmente. E olha um detalhe interessante, gente. Veja que o nosso voltímetro está marcando exatamente 50 volts, ó, que é o valor que o gerador está fornecendo. Por quê? Porque as cargas possuem essa energia, todas elas ao longo do fio possuem energia e não conseguem gastar, porque elas não vão se movimentar. Perfeito? Então veja, ligar o meu voltímetro em série está errado. Ele não vai medir a tensão do equipamento que ele está ligado em paralelo. Ele não vai permitir que haja corrente no meu circuito. Ok, gente? Então, está aí uma simulação, tá, do que aconteceu. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato para que nós possamos tirar a sua dúvida. Ok? Bem, vimos alguma coisa do que seja o amperímetro e do que seja o voltímetro. A teoria envolvendo os dois está aí, tá? Mostramos direitinho. Importante, não podemos esquecer, voltímetro deve ser ligado em paralelo. Pelo voltímetro não passa corrente. Eu vou deixar bonitinho isso aqui. Olha só, observação importante. Pelo voltímetro. Pelo voltímetro não passa corrente. Pelo voltímetro não passa corrente elétrica. Na verdade, gente, isso é o que a gente usa na prática, é uma aproximação perfeita, sem problema. Na realidade, passa sim. Só que é um valor tão pequeno, que a gente não consegue nem detectar. Por isso que não foi detectado na nossa simulação. Perfeito? E por isso que a gente despreza. É claro que para ele funcionar tem que ter corrente para ele, só que é um valor extremamente pequeno. Por quê? Porque a sua resistência é extremamente alta. Ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho o que é o amperímetro, o que é o voltímetro. Perfeito? Espero que vocês venham estudando, tenham estudado a teoria que nós já aprendemos. A teoria sobre o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica. Tudo isso é importante para que nós possamos entender e seguir com a matéria. Ok? Beleza. Agora tem alguns exercícios para vocês fazerem para poderem fixar isso aí. Beleza, moçada? Bons estudos, aquele detalhe, como sempre, temos que ficar em quarentena? Vamos ficar em quarentena, vamos ficar em casa, tranquilo, mas não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de nos preparar para o nosso futuro. Afinal, o vestibular está aí. Ok, gente? Então, bons estudos.